Lázaro, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Claro que você vai falar sobre a partida, óbvio. Queria citar 2 pontos com você. Primeiro, até uma questão que preocupa a torcida corintiana, na questão de intensidade, né? Hoje tem se falado muito que o Corinthians não é intenso, que o Corinthians tem dificuldade na armação das jogadas. Queria que você falasse, se você já detectou isso, o que você preparou para esse jogo, se deu certo, se não deu, se isso te preocupa. E outro ponto, é claro que vai ter muito tempo ainda para você falar de Argentinos Júniors, mas Matheus Araújo, com o que apresentou hoje, você já enxerga ele para os próximos, não só para o Argentinos Júnior, mas é uma opção para você no meio-campo sem o Renato Augusto? Boa noite, Rafael. Vamos lá. Primeiro, de intensidade, ali a tua primeira pergunta. O time teve boa intensidade, foi um jogo difícil ali e às vezes em alguns momentos a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, mas isso não quer dizer que o time deixa de ter intensidade. Você sem a bola, você acaba às vezes se desgastando até mais do que com a bola. O time teve que se desdobrar em alguns momentos para a marcação e soube jogar também nesse momento, soube se defender quando teve que fazer. E depois as trocas, o time foi mantendo, conseguiu um momento ali já do meio para o final do jogo ainda fazer algumas pressões depois um pouco mais altas ali para tentar retardar e recuperar bolas na frente, criou situações ali. Eu não vi como um time sem intensidade. O jogo foi bastante intenso e é assim que vai ser, a gente sabe, a grandeza dos jogos aí, o campeonato, e por isso mesmo a gente precisa muito de um grupo, né? E o Matheus Araújo, já entrando na segunda pergunta, é um atleta que a gente já tem oportunizado em outros momentos e ele tem atuado bem, ele tem treinado bem, ele é também mais uma boa possibilidade que a gente tem utilizado. É claro, é um jovem que está amadurecendo, tem aspectos importantes, uma boa característica, é um jogador dinâmico, é um jogador que com e sem bola tem boa participação no jogo, e tem trazido um pouco dessa naturalidade para o dia a dia e aos poucos fez muito bem. Uma outra partida que iniciou, essa teve que entrar num contexto ali, né, meio inesperado ali, uma questão do Juliano ali rapidamente entrou. No outro jogo ele tem entrado nos jogos e tem sido bem satisfatória a participação dele, e isso vai permitindo e vai conseguindo ter mais minutos, e ele tem participado, né, na sequência aí de jogos, tem sido sempre uma presença ali que a gente sabe e tem entendido cada vez melhor o que o atleta pode contribuir. Tudo bem, Fernando? Boa noite. Parabéns pela vitória. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você fizesse uma avaliação hoje da estreia como titular do Christian Barletta. Na última partida contra o Remo, você disse que não era na melhor ocasião, não era na melhor oportunidade. Ele participou por 17 minutos. Hoje ele começa como titular, mas em alguns momentos me pareceu um pouco nervoso. Que avaliação você faz dele hoje jogando aqui na Neoquímica Arena? Vamos lá, boa noite. O Christian, que eu falei realmente, né, o cenário do jogo quando ele entrou não era, embora pedisse a característica, né, do atleta, não era o melhor, e dessa vez, né, um cenário, é claro, tem todo um contexto que a gente tem que entender também, né, o primeiro jogo aqui na Arena, com o estádio lotado, a torcida traz uma ansiedade a mais, a gente sabe disso, são etapas que fazem parte, tanto para ele, estreando nisso, né, no clube e em casa, até por um pouco do retrospecto que ele tem de envolvimento, quer dizer, isso acaba gerando internamente no atleta, pelo vínculo, por tudo, uma expectativa ali. É um jovem que tem qualidade, que tem muita qualidade, a gente tem visto, e a forma de entrada dele no time tem sido de uma forma natural, por tudo que ele tem produzido, e é claro, em alguns momentos acelerou um pouco, buscou, mas não deixou, né, não se omitiu em nenhum momento, participou muito defensivamente, ajudou ofensivamente. A gente sabe que ele tem e vai com naturalidade conseguir colocar em prática isso, mas um drible, um cruzamento, isso vai fazer parte, a gente sabe, é compreensível, né, um atleta com bastante potencial, mas no geral foi uma participação positiva dele no jogo por todo esse contexto, e a gente sabe que tem muito a crescer. Fernando, boa noite, Ivan Pinhatari, Dimensão Esportiva. Informações sobre os jogos treinos realizados no CT davam conta que Fausto Vera e Cantígio tinham jogado bem juntos.
no jogo contra o Liverpool no Uruguai, quando o Cantillo entra no time, os dois mostram um bom entrosamento, fazem um bom jogo juntos também. E hoje, quando o Cantillo entra, o jogo muda a favor do Corinthians também. Ele e o Fausto Vera juntos dão uma dinâmica melhor para o meio-campo corintiano. Eu queria saber por que a opção por começar com o Cantillo no banco, ao invés de dar uma chance para os dois começarem um jogo juntos, depois de tantos elogios ao desempenho dos dois juntos. Vamos lá, boa noite. O Cantillo entrou novamente muito bem no jogo, né? E ele é um atleta que traz uma característica de posse, de qualidade, assim, numa circulação de bola importante, e acrescenta ao nosso time nesse aspecto. Depois a questão toda do contexto do jogo, de como se apresentaria o jogo, e a opção pela escalação inicial, e como a gente fez também lá no Uruguai. Eu estou satisfeito com o Cantillo nas entradas dele, o que ele acrescentou ao time, o que ele potencializou na característica dele. E é um atleta que também faz parte, mas a gente entende e tenta buscar um equilíbrio ali. A gente entendia que num primeiro momento seria um jogo muito mais competitivo por todo o contexto de estreia, de tudo, de um adversário, e a gente precisaria ter ali uma outra virtude, e depois o Cantillo, num segundo momento, fazendo parte de uma circulação, enfim, e depois também trazendo no aspecto, isso ele tem crescido, isso tem sido uma coisa interessante, e a gente tem, né, claro, elogiado o atleta pelo empenho que ele tem tido. Cada vez eu sinto do Cantillo competindo, disputando, conseguindo recuperar bolas. É um atleta que consegue interceptar, tem boa leitura, então estando bem ajustado ali, e normalmente a dois ali com uma dupla de volantes, ele cresce nesse aspecto defensivo, e ofensivo ele tem bastante a oferecer. Fernando aqui, tudo bem? Boa noite. Fala. Duas perguntas, por favor. A primeira é mais tática, né? Você abre o Barleta do lado direito, o Guedes na esquerda, centraliza o Yuri. Depois de 15 jogos, pareceu um time muito mais no 4-3-3 do que losango no 4-4-2. Eu queria saber se você gostou, por que dessa opção de abrir dois do lado pela primeira vez no ano? E uma segunda pergunta, Matheus Bidu. Para mim, o melhor em campo, enfim, tudo que ele tentou, ele para mim fez muito bem. E eu queria saber a sua avaliação, porque ele nunca tinha jogado nenhum jogo de Série A na vida dele, né? Só tinha jogado a Série B. Só tinha jogado aqui 5 minutos com o Água Santa também, né? A gente não tinha nem muita impressão dele aqui no estádio também. E para mim fez um grande jogo também. Fala, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Vamos lá, então. Primeiro, a questão da forma do time jogar, né? O Barleta é um atleta mais externo, é um cara mais de lado de campo, embora saiba entrar no campo, vir flutuar, mas é um cara mais agudo, mais de lado, e a gente projetou isso até por contexto de jogo também, característica do atleta e do adversário. A gente entendia que, pelo que a gente tinha avaliado, ainda pouca amostragem de um time novo do Cruzeiro, mas um time que tentava muito mais subir e fazer uma pressão um pouco mais alta, deixando espaço às costas da defesa. Então a gente buscou, né, explorar um pouco esse espaço com velocidade, com bolas em profundidade. E a avaliação, até eu falei um pouco na primeira pergunta também em relação ao Christian, é natural, vai aos poucos, né, se acostumando ali, se soltando e podendo, né, mas produziu bem, ajudou o time, e é uma possibilidade. A gente nunca deixou, né, de ter essa opção de ter dois abertos. Enfim, o Christian traz mais uma opção para o lado também, e a gente começou fazendo assim, defendendo em 4-4-2, né, o Roger defendendo por dentro junto com o Yuri, e depois para jogar abrindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Então são ajustes de acordo com as características dos atletas, para cada um tentar estar mais próximo do que pode contribuir da melhor forma no momento ofensivo e defensivo. Em relação ao Bidu, gostei também muito da participação dele no jogo. A gente tem falado, eu sei que às vezes gera uma expectativa porque ele não jogou, outros jogaram, a gente, né, planejou, e a gente sabe que cada jogo é o mais importante, é sempre o próximo, mas a gente não pode deixar de pensar, mesmo que a gente estava retomando, ainda não tinha um grande acumulado de jogos, mas a gente sabe que vai ter uma sequência grande, e a gente tem que estar, a forma que a gente discute lá internamente, a forma que eu penso, a nossa comissão discute nesse aspecto, que ao invés de, né, a todo momento deixar para um limite, ter que fazer de repente muitas substituições, a gente vai projetando. Claro que nem tudo a gente consegue manter, mas a gente parte de algumas ideias, e a ideia era do Bidu fazendo esse jogo e não o anterior. E ele fez muito bem. A confiança no atleta, às vezes gera dúvida, sempre uma pergunta, por que ele não jogou aqui ou ali. É o terceiro jogo dele como titular no ano.
tinha jogado pouco aqui na Arena, mas ele tem se consolidado nos treinamentos, nos jogos treino muito bem, elevado o nível competitivo dele e mantido uma regularidade. Isso é o crescimento que ele tem tido, o tempo traz, é uma adaptação também, um atleta chegando, como você falou, é um primeiro jogo de Série A, é um jovem também, a gente não pode desconsiderar nada disso na análise e fiquei muito satisfeito com o que ele entregou. É um atleta que tem bom potencial, características diferentes e aos poucos tem que se sentir bem para poder reproduzir bem e ganhando confiança, e foi um muito bom jogo dele. Fernando, tudo bem? Fala, vou até pedir desculpa por fazer essa pergunta, porque não tem a ver exatamente com o jogo de hoje, mas é que a gente não tem mais, né, aquele mesmo contato que havia antes. Queria que você falasse sobre esse meio de campo que você montou, que começou contra o Liverpool, depois contra o Remo e hoje de novo, né? Porque no Campeonato Paulista jogaram Rony e Juliano, Fausto tinha saído machucado, depois o Fausto voltou, teoricamente brigaria com um dos dois, né? Ou pela posição de primeiro ou de segundo. E aí você colocou Rony, Fausto e Giuliano, e principalmente o Giuliano de vez em quando jogando mais atrás e o Rony e o Fausto à frente, né? Deu para perceber hoje em algumas vezes em que o Giuliano voltou e jogou praticamente de primeiro volante. Queria que você explicasse qual foi a sua intenção e se está dando certo, na sua opinião, por favor, nesses 3 jogos. Né? Vamos lá, Belo. Eles jogaram mais, né, no primeiro e agora nesse, né, no retorno contra o Liverpool e hoje, né, o meio-campo com Rony, Juliano e Fausto, né, participando do meio-campo, mas com funções diferentes, um pouco ali assim. Claro que circunstancialmente o Juliano, em alguns momentos, ele tem uma leitura muito interessante assim de espaços, de preenchimento e de percepções. Mas hoje ele estava defendendo mais pelo lado do campo, né? E depois para jogar um plano mais à frente pelo lado esquerdo inicialmente, né? Ele ficou pelo lado esquerdo dessa vez, a gente buscando um equilíbrio e até pela forma diferente de jogar hoje, com 3 atacantes mais agudos, então a gente mudando um pouco a função do meio-campo, né? Era um meio-campo que produziria um jogo um pouco mais direto para que essa bola chegasse nos atacantes, buscando muitas vezes o espaço, enfim. Então, são ajustes que a gente tem adaptado da forma de jogar e entendendo também os contextos dos jogos, né? O jogo do Liverpool era um jogo com uma característica diferente e essa sustentação ali de 2 homens mais por dentro, e o Juliano jogando numa função ainda mais pelo lado direito, né, no jogo contra o Liverpool, e o Renato pela esquerda, inicialmente, e depois nesse jogo agora, com a ausência do Renato, o Christian fazendo pela direita e o Juliano pela esquerda ali do meio campo. Então são ajustes que a gente vai fazendo pelas necessidades, pelas trocas, pelo adversário, enfim. Aguardar agora, ele saiu, né, a bola bateu no olho, ele acabou tendo dificuldade, ele estava com a visão parcial, mas que não seja nada grave e que se recupere o quanto antes. Jogador importantíssimo, muito inteligente, que se adapta muito bem. Então essas capacidades assim, e o Juliano é um cara muito assim, né, com capacidade de adaptação muito grande, com boas virtudes e que defensivamente também conseguiu se ajustar bem para incorporar até possibilidade de função um pouco mais atrasada no campo, vai permitindo que a gente, né, de acordo com a necessidade do jogo e com o elenco disponível ali, os atletas façam alguns ajustes. Fernando, primeiramente, boa noite. Henrique Vigliotti, da Vavel Brasil, Identidade Corintiana. Eu queria perguntar para você, a entrada do Rony hoje, a escolha por ele na primeira volância, foi por uma questão de uma inconsistência defensiva que você enxergou na equipe na partida contra o Remo? Não, o Rony tem jogado uma boa parte dos jogos, né? Ele tem sido mais frequente nessa posição do que ausente, no caso. Ele estava no jogo contra o Liverpool, por exemplo, também nessa mesma função. É um atleta que dá uma... defensivamente traz muita coisa e ofensivamente ajuda na circulação de bola, tem um bom passe, uma boa inversão de jogo, tem crescido nesse aspecto. E a gente entendia isso tanto lá no jogo contra o Uruguai como nesse, esse ajuste ali do meio campo, enfim, com ele trazendo um equilíbrio. E depois no segundo momento também teve uma questão de os 2 volantes estarem amarelados ali, né, no intervalo, então também um a mais de uma troca, além de entender ali a característica do Cantilho que a gente poderia trazer para o segundo tempo, também para trocar um dos dois, não ficar com os 2 amarelados numa situação ali, então o Cantilho mais por trás, mais posicional, e aí limpando, né, em relação a cartões, e o Fausto controlando mais, tendo mais saída. Então foram essas
as trocas em relação ao jogo. Boa noite, Fernando Lázaro, Wagner Herói, da Rádio Coringão. Você falou há pouco sobre o Juliano, ele saiu, o Matheus Araújo entrou numa situação emergencial, não é aquela situação comum de que você tem um tempo de preparar o jogador, bater um papo, foi na hora da contusão do Juliano. Então, queria saber como é que você conversou com ele para uma entrada em uma circunstância diferente e também se vocês já tiveram um papo depois do jogo até pela marcação do gol e a emoção que ele demonstrou ao marcar o gol. Não, o Matheus é um cara muito... É um jovem, né? Claro, a gente nunca... Mas ele é um cara muito concentrado em tudo, assim, desde que passou a estar mais frequente conosco, a gente vai conhecendo tudo, é um atleta com bom nível de maturidade, assim, pela pouca idade, é um cara sempre centrado, que em todos os trabalhos, em tudo que ele faz, é um cara realmente empenhado ali, então isso... É uma característica dele que para esses momentos ajuda também, é o cara que numa emergência, assim, pela circunstância como foi, um final de primeiro tempo, você já está, né, às vezes projetando o que fazer para um segundo momento do jogo, e aí tem que entrar, e ele é o cara que já de bate-pronto consegue, né, por uma forma de ser, enfim, já entrar rápido no jogo, é um atleta que tem participado bem e... a emoção dele depois e tudo, é claro, a gente entende. No primeiro jogo que ele teve como titular, também teve uma assistência. É um atleta, esses atletas que sobem da base já têm, né, esse vínculo com o clube grande, a identificação, a torcida, o estádio lotado como estava, o clima, a atmosfera toda, né, numa estreia de Brasileiro. E isso já traz um nível de emoção, de a flor da pele. E para esses atletas que são muito identificados com o clube, tem um peso a mais. A gente sabe que tem um peso a mais. Tá jogando na arena, né? Tá jogando jogos na arena, quer dizer, fazer o primeiro gol agora no Campeonato Brasileiro tem um peso dobrado para quem nasceu aqui dentro do clube, cresceu ali, e isso não tem jeito. É bacana de ver isso dos atletas dos mais jovens ali também, é coisa a se valorizar. Boa noite. Hoje a sua equipe não acertou tantos passes, a média ficou em torno de uns 78 passes certos, mas o gol sendo uma jogada com vários passes certos, o Fagner vindo por dentro, uma tabela ali, algumas aproximações. Você acha que faltou um pouco isso na equipe para fazer mais jogadas assim, poder produzir mais chances? Eu não entendi só o começo da pergunta, ficou um pouco baixo, mas foi no geral do número de passes, pouca troca de passes em alguns momentos, em outros mais, é isso? Pouco acerto de passe. Uhum. Eu vi que ficou próximo de 78% de acerto. A gente teve um momento do jogo ali na primeira parte onde a gente não conseguiu circular bem a bola e perdeu um pouco uma condição melhor de construção. Depois teve essa troca também numa parte final, já ali de primeiro tempo, mas não foi nesse aspecto ali assim. Depois no segundo tempo, acredito que a gente conseguiu ter em alguns momentos melhor, uma troca de passe mais limpa, a situação do gol como você estava descrevendo. Foi um jogo mais direto no geral, então isso provoca mais erros. Quando você busca esse passe em profundidade, quando você tenta essa bola mais longa, a chance de erro é maior e diminui, né, esse percentual. Faz parte de uma ideia também, porque a gente buscava uma outra coisa do que em outros momentos foi de ficar um pouco mais com a bola, e hoje por tentar o jogo um pouco mais vertical, isso aí faz parte. Mas a gente tem já por característica, né, e atletas que trazem isso, o Fagner, por exemplo, na jogada do gol com o Fausto, com o Araújo, essas aproximações, e faz parte a combinação do gol, né, parecida também com o gol contra o Santo André, se eu não me engano, eles estavam lembrando ali de uma troca de passe ali, e é parte da característica, mas como a gente buscou outras coisas no jogo, a gente acaba tendo números diferentes em relação a isso. Boa noite, Lázaro. Primeiramente, parabéns pela vitória. Minha pergunta é, o Corinthians perde no meio da semana para o Remo na Copa do Brasil e tem muito pouco tempo de trabalho até chegar no final de semana que você consegue uma boa vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Com esse curto tempo, como trabalhar o psicológico dos jogadores para virar a chave e conseguir essa vitória que vocês conseguiram? Boa noite. Os atletas conseguiram uma brilhante vitória, né, depois de pouco tempo. Eles conseguiram trazer um espírito, trazer o nosso torcedor, um retorno à arena depois de um mês, né, e mesmo após um revés no meio da semana, o nosso torcedor está aí presente, lotando o estádio e trazendo uma atmosfera, e os atletas conseguindo rapidamente,
né, trazer novamente um jogo difícil, uma estreia de um campeonato muito difícil, de todos os jogos, né, você vai olhar e não vai ter facilidade para ninguém. E o time conseguindo dar essa resposta, sabíamos que era importante, um resultado para a confiança, para tudo, e os atletas conseguiram dar uma resposta muito boa no ambiente e em curto espaço de tempo, mudar a chave. É assim que é o futebol, né? A gente sabe que trabalha nisso, a gente tinha feito uma brilhante estreia anteriormente, e essa sequência aí é manter, é estar concentrado, porque daqui 3 dias temos novamente um jogo importantíssimo, então agora é recuperar, descansar, tirar lições e seguir em frente. Lázaro, Luiz Fabiani, da Rádio Itatiaia. Você comentou algumas vezes sobre essa troca no estilo de jogo do Corinthians, que antes era um jogo mais pausado, um jogo mais de posse, de troca de passes, e partiu para um jogo mais direto. Essa troca no estilo de jogo, imagino eu, e te pergunto, passa pela ausência do Renato Augusto? E se é algo definitivo, assim, pelo menos que você planeja implementar nos próximos jogos, ou só para um contexto de jogo que o Cruzeiro te ofereceu? Obrigado. Fala, boa noite, Luiz. Respeitando as características dos atletas, né? E o enfrentamento, o adversário, a estratégia do jogo, e por isso as escolhas, e trazendo o que a gente entende que o atleta vai conseguir contribuir da melhor forma, né? Mais do que qualquer coisa, eu acredito muito nisso, da gente buscar, dentro dessas características individuais, extrair o melhor. E passa um pouco por tudo, né? A gente tem que entender a perda. O Renato é um atleta, né, diferenciado, que traz uma característica específica, e na ausência dele, outros atletas que vão participar trazem outras características. Então é isso que vai fazer parte muito das nossas escolhas, das nossas estratégias para os jogos. Enfim, não é uma coisa definitiva e nem também que foi só para esse jogo. Pode acontecer, temos características, temos um repertório no elenco e temos esse envolvimento grande do grupo, né, da participação de vários atletas que nos permitem esse tipo de escolha e entender o que para esse momento a gente julgar o mais interessante ali para tudo. Boa noite, Lázaro. Antes do jogo, vocês subiram a campo com nomes que fizeram história dentro e principalmente fora de campo, num contexto para bem além do futebol, e entre eles estava o Zé Maria. Eu te pergunto, para você, vendo o Zé Maria estando ali entre os homenageados, enquanto aqueles que estiveram naquele momento, que até hoje rende frutos, e para o elenco como um todo, como é que é essa responsabilidade, como é que vocês trabalham com essa responsabilidade de, considerando aquele time da democracia corintiana e tantos outros frutos, vocês terem essa missão de continuar cuidando dos frutos que foram gerados daquela época e jogando novas sementes para o futuro do Corinthians? Fala, boa noite. Não, primeiro, a homenagem foi espetacular, né? Assim, todo o contexto, e parabenizar, né, o clube, o marketing, tudo. Para mim, a gente sabe, né, a história do clube e a democracia é um dos períodos mais emblemáticos, né, da história do nosso clube, e trazê-los aqui, né, para celebrar isso também foi de uma felicidade rara, assim, olhar ali pro seu Adilson, meu pai, Vladimir, Biro, Zenon, toda a turma que estava ali, o Juninho, eu trabalhei com o Juninho aqui, o Juninho teve uma passagem aqui como treinador aqui no clube, o Juninho Fonseca, o Solito, enfim, agora, só para não esquecer, a Taliba, Biro, já falei, Zenon, enfim, o Eduardo, toda a turma que estava ali, representando alguns que não estavam ali, mas é um momento épico do clube, né? É claro que aumenta demais, para mim ainda, o peso ali de tê-los ali, né? No início do jogo, é reverência para a nossa história, símbolos da nossa história, e que a gente tem que tentar representar da melhor forma possível, e eles estando ali, sendo celebrados, é uma coisa única. Eu, né,
vivencio também esse outro lado de ver o quanto representa para eles, são apaixonados pelo clube, né? Além de terem criado tudo isso e serem a história do clube, eles se envolvem muito nas ações do clube o tempo inteiro, eles vivenciam isso demais e o quanto faz bem para eles, eu tenho a oportunidade de acompanhar do outro lado e eles amam estar ali, é um momento de encontro ali de tudo espetacular, foi muito, muito bacana e de uma felicidade rara. Qual